iremos iniciar o culto hoje à noite. Eu convido os irmãos a abrirem seus hinários para o hino de número 188, o Evangelho. O Evangelho. A
Irmãos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 38 até o final do capítulo 2, versículo 38 até o 47. Eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares, versículos pares, e os irmãos lerão os versículos ímpares. Todos já abriram? Digam amém. Amém. Muito bem, então vamos ler, eu vou ler o versículo 38 e a igreja lê o versículo 39, tá bom? Versículo 38 então diz: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamará. E com muitas outras palavras, isso testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados e com grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam todos, segundo cada um havia de mistério. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentavam ao Senhor na igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, vamos orar. Eu vou convidar o irmão Serafim que faça uma oração nesse instante. Oremos com o irmão Serafim. Santo eterno Deus, Pai, graças a Deus pelas nossas vidas, podemos estar reunidos aqui na sua casa para mais um culto ao Senhor. O Senhor esteja abençoando as nossas vidas, também dos irmãos que não puderam vir devido a esse problema da pandemia. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que eles possam também estar acompanhando através das redes sociais nesse momento a mensagem do Senhor. Ajude-nos. Que o Senhor possa estar nos capacitando, nos direcionando as nossas decisões e abençoando a cada um de nós. Também peço pela família do irmão Joaquim, que o Senhor possa tocar o coração de cada um dos seus entes queridos nesse momento difícil. Tu sabes de todas as coisas, possamos sempre procurar fazer sempre o melhor para o Senhor. Ajude-nos. E essa é a oração que eu faço, agradecida, eu peço pelo nome de Jesus, que vive e reina para todos. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Irmãos, eu vou dar alguns avisos para os irmãos, né? Eu quero informar aos irmãos que os cultos estão acontecendo online. Eu estou lendo aqui os avisos pela secretária Roberta, né? Informar que os cultos estão acontecendo online pelo Facebook, né? E também depois a gente está mandando para o YouTube para os irmãos assistirem. Aí pode assistir a hora que quiser também, né? Que vai estar gravado lá. Nós estamos fazendo a higienização do templo, né? Assim que termina o culto, passa álcool nos bancos e faz uma limpeza no templo, né? Os cultos estão sendo também gravados para o YouTube, que está aqui. E a capacidade de hoje para nós podermos fazer o culto é de 42 pessoas. 2 pessoas por banco, né? Então, os irmãos estejam atentos. Se você estiver com boa saúde, né? E quiser vir para os cultos, você é bem-vindo, tá bom? Nós vamos agora ter, o irmão Túlio vai tocar um hino. Enquanto ele toca este hino, os irmãos têm a oportunidade de dizimar e ofertar ao Senhor.
igreja, né? Então, o boletim está lá. Luciano, eu estava procurando aqui, eu te dei o nome do missionário desse mês, não dei? Qual que é o nome dele? César Irani, né? César, pastor César, irmão de Lúcia, Irani. Então, os missionários que vão receber a oferta esse mês é o pastor César e Irani, né? E o mês que vem, mês de julho, vai ser o missionário Luiz e a esposa dele, Zeneide. Então, eles que vão receber a oferta missionária, né? Quarta e sexta-feira, irmãos, o culto da nossa igreja também aqui na igreja, ele vai ser normal das 8 às 9, né? Só que como a mensagem pelo vídeo vai durar em torno de 30 minutos, né, irmão? Uns 30 minutos mais ou menos. E depois a gente encerra para os irmãos poderem orar, que é o que nós estamos fazendo tanto na quarta como na sexta-feira, né? Então é mais curto, a mensagem também é um pouquinho menor do que a de domingo, tanto de manhã como à noite. Hoje de manhã nós não tivemos o culto pelo falecimento do nosso irmão Joaquim, e eu peço até que os irmãos estejam orando pela família, né? Para que Deus possa fortalecer os irmãos. Ele faleceu da noite do sábado para o domingo e já foi sepultado, né? Por causa da pandemia, as coisas estão sendo muito rápidas e eles estão fazendo as coisas bem rápidas mesmo, né? Então, quarta e sexta-feira, culto de oração aqui na igreja, às 21 horas. Os irmãos que puderem chegar também são bem-vindos, né? Muito bem. Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus, irmãos? Eu convido os irmãos a abrirem os seus hinários, número 63. Desculpa, irmão. Número 62. Nome precioso. 62. Todos. Levado contigo o nome de Jesus, meu Salvador. Este nome dá consolo, seja louvor.
aviso que eu deixei de dar? Vamos orar, irmão Luciano pode chegar na frente e vai orar pelos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de nós estarmos aqui esta noite, podendo te louvar, te adorar, também, ó Deus, meditar na Tua palavra. Abençoa cada irmão que está aqui presente, também cada irmão que está acompanhando o culto em seus lares, também cada irmão que por algum motivo, ó Deus, está impedido de estar acompanhando o culto neste momento, mas que onde estiverem possam estar em plena comunhão com o Senhor. Abençoa cada um de nós, agradecemos porque o Senhor tem sempre suprido as nossas necessidades. E é um privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá, podermos contribuir nesta obra. Abençoa que possamos utilizar com sabedoria, ó Deus, estes recursos, sempre empregados, ó Deus, na salvação das almas, na obra missionária, possamos utilizar realmente da maneira que te agrada. É o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Só lembrando os irmãos, né? É uma época diferente, né? Todos os irmãos aí com máscara. Hoje a gente estava lá no velório do cemitério de Santo Antônio e eu estava dirigindo os hinos com a máscara ficava caindo, né? Até o irmão Júlio me ajudou segurando o hinário, porque estava. E a gente canta ou fala, quando a gente fala, a gente acaba respirando o mesmo ar que ele está. Então é meio sufocante, né? Mas eu creio que Deus vai nos dar força para a gente superar essa fase, né? E voltar, se não totalmente ao normal. O pessoal está falando que é 2 anos mais ou menos essa vida aqui, né, irmãos? Então não vai ser fácil, não. Mas Deus vai nos dar força para nós passarmos por ela e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje à noite. No sábado que vem, 9 horas da manhã, nós vamos ter a limpeza aqui na igreja. Então, os irmãos que puderem vir para ajudar, né? 9 horas aqui. Me avise pelo grupo, pastor, eu vou estar indo, né? Eu vou estar indo. Quem puder vir ajudar na limpeza da igreja aqui, a gente agradece aos irmãos, tá bom? 9 horas no sábado que vem. Ok? Não vou prometer nada não, mas se eu estiver em casa, eu venho, se Deus quiser. Ok. Muito bem, irmãos. Eu estava pensando nessa mensagem, eu iria pregar ela hoje de manhã, né? Na mensagem de manhã eu preparei ela para pregar para os irmãos na parte da manhã. Porque eu estava pensando, o título que eu coloquei é Os que estão longe. Inclusive aqui no nosso texto, né, no versículo 39, do capítulo 2, se os irmãos observarem aqui, a palavra de Deus fala assim, no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, né? Então eu peguei essa parte aqui, os que estão longe. E eu, em conversa com muito, até talvez algum irmão fale assim, eu também falei isso com o pastor, né? De muitas vezes a gente achar assim, olha pastor, eu quando cheguei a uma determinada idade na minha vida, eu falei para o meu pai e minha mãe assim, eu estou indo embora, né? E fui para São Paulo. E veio sozinho para São Paulo, chegou aqui em São Paulo, arranjou emprego, depois casou, formou sua família e ficou muito tempo longe dos seus pais, né? Então essa história não é uma história só de uma pessoa, é muita gente assim, irmãos, que ficou longe, mas que no coração ardia aquele desejo de voltar para ver o seu pai e a sua mãe, né? E baseado nesta experiência que as pessoas têm, às vezes de distância, eu não saí fora do estado, mas eu, em determinado momento da minha vida, também acabei ficando longe dos meus pais, né? Mudei de cidade, não de estado, mas de cidade, né? E a gente sentia, enquanto eles estavam vivos, muita falta dos nossos pais, né?
E eu acredito que hoje ainda é assim com aqueles que estão longe, né? Aqueles que estão longe, que desejam, que gostariam de estar perto, gostariam de estar abraçando o seu pai e a sua mãe, né? Mas o texto aqui não está se referindo tanto aos que estão longe, no caso, longe do pai ou da mãe, terreno aqui. Porque o que o texto está dizendo aqui é aos que estão longe, né? Aos que estão longe de Deus, irmãos. Aos que estão longe de Deus. E o apóstolo Pedro aqui, ele exorta aqueles que estão ouvindo a se arrependerem dos seus pecados e a confiarem em Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas. Porque é a única maneira que as pessoas têm de, estando longe, chegarem perto de Deus. Não tem outra forma, irmãos. Hoje eu pude compartilhar isso lá no culto do velório do irmão Joaquim, rapidamente, de que o único que pode aproximar alguém de Deus, e sempre será Ele, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outra forma, irmãos. Quando o Senhor Jesus fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, a palavra de Deus está dizendo claramente aqui isso, que o único que pode levar você até Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós encontramos aqui a palavra de Deus falando sobre aqueles que estão longe, né? E nesse período de pandemia que nós estamos passando, muita gente ficou distante, talvez, não, eu não estou distante de Deus, mas vamos então aqui dizer distante da igreja, né? E eu queria aqui dizer para os irmãos alguns motivos para as pessoas se distanciarem de Deus e da igreja, né? Eu já falei em alguns cultos aqui no passado que foi feita uma pesquisa, irmãos, e mais de em torno de 30% dos crentes no mundo estão afastados da igreja por algum motivo. E eu quero elencar aqui alguns motivos porque elas se afastam de Deus, né? E se decepcionam com Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5, se os irmãos abrirem suas Bíblias lá, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que nós vemos aqui é que Satanás, ele usa muitos artifícios para enganar as pessoas. Aqui ele usou o artifício de Deus proibiu de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele não quer que você seja como ele. E ele enganou a Eva. E ele usa muitos artifícios também hoje em dia para nos convencer de que Deus, ele não é tão importante assim na nossa vida, irmãos, né? Eu não sei os irmãos que estão aqui hoje à noite, né? Mas para mim 3 meses foi um tempo muito longo para ficar longe da igreja, né? Apesar de você pode perguntar assim, mas a igreja ela não salva, né? Mas não é a questão de salvação, irmão, porque a salvação está em Cristo. Mas é de nós estarmos juntos, né? De você e eu, nós somos um corpo em Cristo. E a igreja, ela foi colocada aqui na terra para que os crentes as pessoas que vão sendo salvas, crentes, se unam e fiquem juntos para a proteção mútua. A igreja, ela tem essa função de proteção. E quando nós estamos espalhados, nós estamos sem proteção, irmãos. Aí Satanás, ele vai ter as oportunidades de como ele fez com Eva, né? Quando saiu da proteção do seu marido. No caso, eu sempre falo, a
a mulher sempre é protegida. Quando ela não é protegida pelo pai, ela é protegida pelo marido. E quando não tem marido dentro do lar, é a mãe, que é a proteção ali dos filhos. Mas sempre tem alguém para proteger. Sempre tem alguém que vai chegar para você e falar: não faça isso. Isso não está certo. E vai nos dar um rumo para nós andarmos. E quando Eva se distanciou do seu marido, ela ficou ali acessível aos ataques de Satanás. E Satanás atacou e ela foi iludida. Então, o diabo pôde convencer a Eva de que aquela fruta, ela era algo que Deus tinha proibido, porque não queria que ela tivesse algo de bom na vida dela. No caso aqui ele falou, sereis como Deus, né? Sereis como Deus. E olha, irmãos, eu queria colocar aqui algumas coisas para os irmãos, porque às vezes nós nos decepcionamos com alguma coisa, talvez porque nós confiamos muito numa pessoa, achamos que ela era a razão da nossa vida, e aquela pessoa em algum momento falhou na nossa vida. E aí nós nos decepcionamos. Eu estava vendo um filme chamado Uma Entrevista com Deus, e é uma história, né, irmãos? Não é fictício, mas em um determinado momento, aquele que fazia o papel de Deus, ele fala com um jornalista assim: você não vai me fazer a pergunta? Né? Ele falou: mas qual pergunta? Aí ele falou: você sabe qual é a pergunta? Aí ele disse: por que o Senhor permite que um homem bom sofra? Por que o Senhor permite? Ele falou: então, essa é a pergunta que a maioria está fazendo. Mas geralmente, aí o próprio jornalista respondeu, mas geralmente quem faz essa pergunta, ele está fazendo essa pergunta para si mesmo. Porque ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bom. Então quando ele fala: Senhor, por que o Senhor permite que uma pessoa boa sofra? Mas ele está dizendo isso daí, colocando a pessoa boa sou eu. E por que o Senhor permite que eu sofra? Só que não existe pessoa boa, irmãos. Quando aquele homem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que Jesus falou? Alguém lembra o que Jesus falou? Bom somente é Deus. Na verdade, os homens e mulheres não são bons, irmãos. Nós não somos bons. O nosso coração é mau. Só muda essa tendência de maldade quando a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo e Ele é o comandante da nossa vida. Mas se não, irmãos, o nosso coração é tendente para o mal. Então, às vezes, esses motivos de decepção, medo de perder, né? Medo de perder, uma vida sem ter um espírito perdoador, uma negação de potenciais consequências más. Ah, não, comigo nunca vai acontecer. Eu posso fazer que comigo não vai dar errado. Né? Mas a pergunta que eu faço para os irmãos: você é melhor do que aquele que fez e errou e deu errado para ele? Você é melhor? Você não é melhor. E quando você fizer a mesma coisa que ele fez, você vai colher a mesma coisa que ele estava colhendo. Então, às vezes, nós queremos negar que conosco vai ser diferente. E esse tipo de motivo nos afasta de Deus, irmãos. Tanto se nós nos decepcionamos com as pessoas, e não é para nós nos decepcionarmos. Eu vou dizer isso para os irmãos: quando alguém falhar com você, entenda, ele é um miserável pecador, ou ela é uma miserável pecadora. E ela vai falhar, ou ele vai falhar, não tem jeito. O único que não falha é Deus, irmãos. Ele é o único que não falha. E é para Ele que você tem que olhar e falar: é Ele que eu vou olhar como o alvo da minha vida, para que eu possa seguir para frente. Eu não vou olhar para João nem para Maria
Porque eles são como eu, falhos. Eu vou ter misericórdia. Eu vou orar por aqueles que erram e falham, porque eles são como eu. E eu espero que façam isso também comigo. Mas Jesus não, irmãos. Jesus, Ele não falha, Ele é perfeito. E é para Ele que nós temos que olhar. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos nos decepcionar. E nós vamos então começar a ter medo. O medo, irmãos, nos afasta também. O que está acontecendo hoje com essa pandemia? Quanta gente, irmãos, até medo na rua de ir tem. Até medo de ir na rua tem. Às vezes a gente esquece, né? Mas para mim não vejo problema, irmãos, dar a mão, a pessoa, opa, cotovelo. Né? Cotovelo. É um medo que a pessoa tem. Ah, eu vou pegar na mão, eu vou pegar o vírus. Aí eu vou colocar nos olhos, na boca e eu vou pegar o vírus. Então, irmãos, o medo também afasta as pessoas. E tem uma coisa também que às vezes afasta as pessoas de Deus, é que as pessoas acham que viver para Deus também é uma vida presa. E elas querem ter liberdade total para fazer o que querem na vida. Só que esta vida de completamente livres, se eles ou nós formos fazer o que nós queremos, nós acabaremos encontrando a morte. Tiago fala isso no capítulo, vamos ver capítulo 1 de Tiago, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz: depois, eu vou ler o versículo 14, porque o versículo 14 é junto com o versículo 15. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois que ele é engodado e atraído pela sua própria concupiscência, ele concebe essa concupiscência, isto é, a concupiscência passa a ser produzida na vida da pessoa. O texto fala, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, essa liberdade que as pessoas estão pregando também afasta as pessoas de Deus, porque Deus, irmãos, lá segundo o Salmo 5,4, não tem prazer na iniquidade, e com ele não habita o mal. Não habita o mal. Então, esse desejo de liberdade total também afasta as pessoas de Deus, e elas passam a viver uma vida de longe. E Deus, irmãos, está chamando as pessoas para chegarem de longe para Ele, para virem para Ele, né? Porque o pecado, irmãos, é ele que afasta as pessoas de Deus. Ali em Romanos 6,23, fala que o salário do pecado é a morte. A morte aqui, nesse texto de Romanos 6,23, quer dizer literalmente separado de Deus. Quando a alma se separa do corpo fisicamente, é isso que acontece, a morte. E está dizendo aqui, quando se relaciona ao pecado, dizendo que o homem se afasta de Deus. Deus, ele não tem mais acesso a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus continuou o mesmo, irmãos. Não foi, irmão? Ele, na viração do dia, o que ele fez? Ele foi lá, no jardim, como ele toda vez fazia. Ele não alterou o seu comportamento. Mas Adão e Eva alteraram o seu comportamento. O que eles fizeram, irmão Cícero? Eles se esconderam. Eles se esconderam. E Deus então, onde você está, Adão? Aí eu escondi-me porque tive medo, vergonha, fiquei inseguro, porque Deus fala, você comeu do fruto que eu falei para vocês não comerem? Ah, mulher! E aí começa um jogo de empurra. Não, eu não sou culpado, o culpado é outro. Eu fiz, mas o outro é culpado. Então,
o salário do pecado é a morte, é a separação. Nós passamos a não ter mais comunhão com Deus, porque Deus é santo e puro. E quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram corrompidos, eles perderam o estado natural, original, que eles eram cobertos com a glória de Deus, a roupa deles era a glória de Deus. Quando eles pecaram, eles perderam a sua roupa glorificada e se acharam nus, como diz a Escritura. Então, irmãos, essa separação faz com que as pessoas fiquem longe por causa do pecado. O pecado separa você de Deus. E você quer continuar no pecado? Você quer que o pecado controle a sua vida? Ele vai fazer isso. Mas você vai ficar longe de Deus. E no nosso texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro, ele fala ali aquela grande multidão, ele diz então que as pessoas tinham que se arrepender dos seus pecados, né? A palavra é arrepender dos pecados. E ele diz, isso diz respeito não só a vocês, aos judeus, mas também todos os que estão longe. E olha, irmãos, quanta gente está longe de Deus hoje, como naqueles dias também estavam. Mas pela palavra de Deus aqui, irmãos, em Romanos 6, 23, se os irmãos observarem aqui, a palavra de Deus fala, porque o salário do pecado é a morte, vírgula, mas, e este mas aqui, irmãos, mostra que a direção desta mensagem vai mudar e tornar-se uma boa nova do Evangelho, a cura para a enfermidade. Quando você vê lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a palavra de Deus aqui, depois do mas, ela vem como uma boa nova, uma boa notícia. Há esperança, irmãos, para as pessoas. Se você está longe, você pode chegar, porque Jesus veio para buscar você. Ele veio para buscar o perdido. Ele veio para salvar os doentes, os que estão mortos nos seus delitos e pecados. Ele veio para dar vida àqueles que estão mortos. E quando nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte, nós vemos também que em Cristo nós podemos receber a vida eterna. Nós podemos passar a ter vida. Irmãos, eu não sei se vocês param para pensar como era a vida de vocês antes de Cristo. Vocês estavam mortos, eu também, nos nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando Cristo nos salvou, irmãos, a nossa realidade de vida mudou. Nós temos uma esperança que a maioria não tem. A maioria não tem. Então essas boas novas do Evangelho é que Jesus foi sacrificado por nós. Ele é o sacrifício de morte. E esta morte de Jesus é suficiente para atravessar a separação entre nós e Deus. Deus, através de Jesus Cristo, consegue trazer os que estão longe para perto dele. Eu estava longe de Deus, irmãos. Você estava longe de Deus também. Mas em Cristo, você foi aproximado de Deus. Você pode orar agora, se você tem Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Você pode agora orar a Deus e o Pai vai ouvir a sua oração. Nada vai impedir a sua oração, porque você aproximou dele por Cristo. Você não está mais longe. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 8, é um texto um pouco mais longo. Eu vou fazer a leitura e os irmãos podem acompanhar. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão.
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um nascido fora de tempo. Então o Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, e ele então, segundo as Escrituras, ele ficou por 40 dias aqui no meio dos irmãos. Os apóstolos viram ele pessoalmente ressuscitado, e o texto diz aqui que mais de 500 irmãos também o viram antes dele ser ascendido aos céus, como diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando ele foi levado aos céus e a promessa foi: da mesma forma que ele está subindo, ele também vai descer para buscar aqueles que creram nele como Salvador. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele é o meio de aproximar as pessoas de Deus. Jesus morreu por nós. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele venceu a morte por nós, para nós não vivermos afastados de Deus. Como eu posso me aproximar de Deus, irmãos? Como você pode se aproximar de Deus? Em Romanos capítulo 10, versículo 13, Romanos capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todos os que invocarem o nome do Senhor, esses serão salvos e chegarão na presença de Deus. O meio, irmãos, é clamar a Deus, é invocar o nome do Senhor. Se estou afastado de Deus e sinto a necessidade de buscar a Ele de todo o meu coração, então eu o acharei e terei com Ele comunhão. Meu irmão, minha irmã, lembra que eu comecei dizendo daqueles que saem, às vezes, lá de outro estado e vêm para São Paulo, deixam os pais e ficam aqui. Às vezes a gente vê, faz 25 anos que eu não vejo meu pai e minha mãe, eu estou com tanta saudade do meu pai e da minha mãe, e eu desejo no meu coração ver o meu pai e minha mãe. Sim, irmãos, é esse desejo que você também tem que ter no seu coração. Se você tem um desejo, se você sente a necessidade de buscar a Deus de todo o teu coração, então você vai achar Deus. Porque a palavra de Deus diz: aquele que busca, acha. Aquele que busca, acha. E você passará então a ter comunhão com Deus, porque Ele perdoará os teus pecados, e Ele então te aproximará dele, porque o sangue de Cristo lavará você de todas as suas injustiças, e você poderá se aproximar de Deus pelo sangue de Cristo. Em Romanos capítulo 10, ainda, versículo 8 fala: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então o meio de você chegar, se você está longe, desviado dos caminhos do Senhor, se você está com o coração longe de Deus, se você está desanimado, o meio é você se prostrar perante Deus e clamar e invocar o Senhor. O meio é isso. A palavra de Deus fala lá em João, 1 João, que se você buscar ao Senhor e confessar a Ele os seus pecados, Ele é fiel e justo
para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. E a sua comunhão será restaurada com o Senhor novamente. Então, irmãos, o meio que nós temos, se nós estamos afastados de Deus, e nós sentimos a necessidade de nos aproximar dele, é buscar ele de todo o coração. E se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo e nós passaremos a ter comunhão com ele. A conclusão que eu quero deixar com os irmãos se encontra lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Eu vou concluir com este verso, capítulo 4, verso 29, que diz assim: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, se nós buscarmos a Deus, irmãos, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, então nós acharemos o Senhor nosso Deus. E Isaías 55:6, Isaías diz que devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. E Ele está perto, irmãos. Ele está perto. Se eu clamar ao Senhor, Ele vai me socorrer. O salmista diz: para os montes vou erguer o meu olhar, porque dos montes virá o meu socorro. Os montes aqui, irmão, é os céus. É você levantar os seus olhos para os céus e clamar ao Senhor. E Ele, irmãos, ouvirá o seu pedido de socorro, a sua invocação. Ele ouvirá você, porque você deseja voltar à comunhão com o Senhor, a ter aquela intimidade com o Senhor que você pode estar perdendo. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como você está, como você passou esses 3 meses de isolamento social. Eu quero, neste momento, dizer a você que Deus te ama. Ele te ama muito. Ele se importa com você. Ele sabe que Ele conhece tudo da sua vida. E Ele quer ajudar você. Se você se sente desanimado, se você se sente com medo, se você está achando que não tem mais solução, eu quero dizer para você, humanamente falando, você está certo. Mas pela fé em Cristo, tudo pode mudar, irmãos. O nosso Deus é aquele que muda as circunstâncias. Ele muda as situações. E Deus pode ajudar você na sua área de necessidade. E você sabe qual é a área que você precisa ser assistido por Deus. E eu quero neste momento orientar você a dizer a Deus: Senhor, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe o que eu estou passando, a minha situação espiritual. E eu quero, a Deus, estar aos pés do Senhor. Porque aos teus pés é o melhor lugar que eu posso estar. Se você está longe de Deus, volte-se para o Senhor. Busque o Senhor, invoque o nome do Senhor, clame ao Senhor, peça perdão dos seus pecados, arrependa-se e busque o Senhor em oração. Ele vai socorrer você, Ele vai ajudar você na sua necessidade. Não se mantenha afastado de Deus, meu amado, minha amada. Porque afastar-se de Deus é aproximar-se de Satanás. E Satanás, ele não veio para te abençoar. Ele veio para te matar e para te destruir. É isso que ele quer fazer com você. E Deus te ama. E Ele não quer a sua destruição nem a sua morte. Então, se arrependa. Peça perdão dos seus pecados. Volte-se para Deus. Procure nele força para você poder viver aqui nos tempos difíceis que nós estamos passando. Ele vai fortalecer a sua fé. Ele vai te dar a força que você precisa para você poder continuar caminhando aqui até o dia que Ele desejar. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor está desafiando você hoje à noite a se voltar para Ele, a buscá-lo em oração, a clamar por perdão e viver para Ele e colocar sua vida nas mãos dEle. Ó Deus, obrigado por Tua palavra. Eu quero neste momento orar por todos os irmãos que estão aqui na igreja, também por aqueles que estão nos assistindo,
Que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando a vida de cada um. Eu oro, ó Deus, pedindo a bênção do Senhor. Console, ó Deus, o coração dos membros da família do irmão Joaquim, Senhor. Também seja visitando ali a vida do irmão Roberto de Subaque e também da irmã Isabel, Senhor. Ajude-os, ó Deus, a superarem, mas que seja feita a tua vontade na vida deles. Eu oro, ó Deus, pedindo a bênção, Senhor, por essa semana, que essa semana seja uma semana abençoada, de vitórias, e que o Senhor se alegre com o nosso viver. Eu oro e peço a bênção do Senhor. Agradeço por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quarta-feira nós estaremos aqui na igreja às 8 horas, 20 horas, para o nosso culto e estudo no livro de Mateus, capítulo 26. Uma boa semana e Deus os abençoe, cada um dos irmãos. Boa semana.